Santa Palavra, conforme escrito nos Santos Evangelhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, bem fácil de achar, logo no início do Novo Testamento. Se todos encontraram, ajudados por Deus, da guia do Espírito Santo, com a ajuda da comunhão da Irmandade, daremos início à leitura. E descendo ele do monte, seguiu a ele uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres poder vir tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. E disse então Jesus: Olha, não diga a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para ele servir e receber. E entrando Jesus em Capernaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados da minha ordem, tipo este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e o meu criado faz isso e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crês que te seja feito? E naquela mesma hora o seu criado sarou. Só esses versos, irmãos. Amém. Esta foi a palavra que o Senhor revelou nesta noite. Dois assuntos que faz, irmão, menção. E quando o nosso amado Salvador Jesus Cristo, sobre esta terra, peregrinava, tratando os assuntos coniventes ao reino do céu, direcionado pelo Pai, fez muitos milagres, fez muitas maravilhas, operou muitas obras, e essas que nós ouvimos aqui, foi algumas delas que ele fez pela misericórdia. Mandar, e onde o Senhor Jesus estava, tinha uma grande multidão que o acompanhava. Alguns para olhar, alguns para observar, outros para analisar. Mas tinha aqueles lá que estavam porque sentiram a alegria de estar com ele. Glória a Deus. Naquilo que saiu de sua boca, que ele veio para trazer a salvação para o homem e mandar o pecado embora. E muitos milagres aconteceram, e quando ele entrava nessa cidade, irmãos, cidade numa época antiga, a pessoa que tinha essa enfermidade de lepra, ela era uma pessoa que ela era discriminada na sociedade. Acredito que a medicina da época não tinha um tratamento, uma cura para essa enfermidade, porque tinha diversos tipos de lepra, algumas que eram transmissíveis e outras que não.
mas no geral, quando se falava de lepra, que se via o corpo da pessoa embranquiçado, eles não queriam saber se ela tinha uma força de transmissão, não. Eles já discriminavam aquela pessoa, e nessa discriminação eles não queriam que nem entrasse no santuário, que nem conversasse com o sacerdócio, enfim, ficava uma pessoa que não tinha vínculo nenhum com a sociedade. Mas o Senhor Jesus, ele veio para Aleluia, Jesus, vínculo e colocar eles como reis e sacerdotes. Glória a Se Jesus. você está na palavra, e ele, quando ouviu o Senhor, porque, irmãos, a notícia se espalhou que 21 homens, filho de Maria e de José, glória ao nome do Senhor, simples, do carpinteiro, da mulher humilde, que estava operando milagre, estava operando maravilha, e assim sendo, correu dele essa fama, e uma grande multidão começou a acompanhar, porque os milagres começavam a aparecer. Glória a Os milagres Jesus. começavam a aparecer, começou a aumentar o número de povo, como dizendo, eu não estou enxergando, agora eu enxergo, eu vou junto com esse homem, eu não andava, agora eu ando, eu vou junto com esse homem e vou propagar. Glória a Jesus. Porque a lei de Moisés não teve poder de me curar, a lei não teve poder de me sarar. Agora vem esse que está abolindo a lei e dizendo ele que está derramando a graça e a enfermidade. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Mas a maior enfermidade que o Senhor Jesus veio curar foi a enfermidade do pecado, que veio através de Adão lá no Éden, mas se fez necessário os milagres acontecerem para que assim sendo o povo acreditasse que o Senhor não era desta terra e sim da solenidade das alturas. E tem coisas Glórias a Deus. tem que fazer para provar para o nosso adversário que Deus está. Glória a Jesus. Eu sinto a glória de Deus. Aleluia, O Jesus. Senhor vai operar muitas obras na nossa vida para provar que Ele está na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Tem crente que está aqui que serve o Senhor pela vida ou pela morte. Se Deus fizer, Glórias a se Deus Deus. abrir, amém. Se não abrir, não fizer, amém. Da mesma forma, eu entendi que eu quero Glória a Jesus. Mas Deus manda pregar por essa palavra que os milagres acontecerão. Aleluia. Para provar para aqueles que estão do teu lado que eu sou Deus dela. Glória a Jesus. Eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Vou chamar todos que precisar chamar e vou provar que eu sou Deus. Aleluia, Jesus. A obra vai começar e algumas vidas já começou e não vai parar. Glórias a Deus. Glória a O Jesus. Senhor Jesus tinha poder de libertar, tinha poder de fazer maravilha. Estava leproso, eu quero ser curado. Encontrou com o Senhor. E quando encontrou com o Senhor descendo do monte, porque tinha feito lá um discurso sobre o assunto conivente ao céu, e o povo se maravilhou. Glória ao Senhor, estava numa virtude tão grande, porque tinha sido já anteriormente tentado pelo inimigo e venceu a tentação. Glória a A Jesus. tentação vem para nos fortalecer. Glória ao nome do Senhor. Você entrou aqui dentro. Aleluia, Dizendo, Deus. Senhor, eu não aguento mais a tentação, eu não aguento mais. Aleluia, E se Jesus. envolveu na minha vida, o Senhor te anuncia a tentação e a provação é para te fortalecer nesta terra. Glória ao nome do Senhor. O crente provado, ele é um crente fortalecido, porque através da prova
seguida vem uma obra e vai nos estruturando e vai muitas das vezes nos firmando nessa graça para nós entendermos o Aleluia, Jesus. uma aprovação e depois uma futura benção quando se joga uma semente sobre a terra. Glória ao nome do Senhor. Se a terra pudesse falar, a terra gritaria: quem mandou colocar essa semente em mim? Aleluia, Jesus. Jogar essa semente, porque a própria terra já Santo sabe que Deus. quando a semente começa a germinar, ela vai pegar raízes, ela vai se aprofundar, ela vai penetrar sobre ela. E a mas algo do nu, ninguém consegue ver o trabalhar de uma semente. Aleluia, Jesus. Está ali plantada, está ali regada, está ali adubada, ninguém está vendo crescer, mas primeiramente ela cria por baixo nas suas raízes. Glória a Jesus. Porque Deus já sabe se colocar diretamente ela para crescer para cima, o primeiro vento. Aleluia, Jesus. O primeira chuva já derruba ela. Está entendendo a palavra? O Senhor te chamou nessa graça. Ninguém está vendo nada, ninguém está entendendo. Glória a Deus. Se abre e dizem: você era mais feliz antes de servir esse Deus. Você era mais alegre e mais contente e tinha mais condições do que você. Glória a Jesus. Enxergando a tua vida carnal, mas eu comecei a tua obra na tua vida espiritual. Eu estou fortalecendo as tuas raízes. Receba Aleluia, Jesus. a água dessa palavra, o adubo dessa palavra. Glória ao nome do Senhor, que as tuas raízes sendo profundas, o vento da prova. Glória a Deus. Te tirar daqui, quando que vieram aqui pelas coisas que perecem, que aguentaram mais aqui, desanimaram, abandonaram, porque não criaram raízes na fé, raízes na crença, raízes no Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Jesus. Aquelas que tem raiz, ninguém arranca ele daqui, você consegue abrir Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pensando a minha glória, o meu poder em ti. Aleluia, Deus. O pecado está aí, o inimigo está aí se levantando, mas o homem e a mulher que tem raiz, o vento passa e nós fica de pé dando glória a Deus. A prova passa e depois da prova o glória sai da nossa boca, porque estamos de pé na presença de Deus. Você sente que você está de pé, você sente a força dessa palavra, você está de pé, glória ao nome do Senhor. Se você gloriando hoje e está sentindo que qualquer ventinho está te balançando, o céu Glória a Jesus. um especial, estou jogando aí dentro da tua alma. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia, Jesus. E seja liberta a tua lepra. E quando a boca do Senhor se abriu, na hora a lepra saiu. A força da palavra é assim: ungido do Senhor na nossa vida, todo mal vai correr. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Salamanaia, Jesus. E quando olhou para ele e disse: está limpo, está liberto, não estou nem acreditando. Porque eu falava, parece que estou enxergando. Aleluia, Jesus. No meio do da fala, a lepra já tinha ido embora. Senhor, vai fazer isso na tua vida. Vai chegar do jeito aqui e não cuida te transforma. Glórias a Deus. Porque eu quero ver de quem cantou hoje na comunhão, já
já sentiu a presença. Glória a O Jesus. Senhor faz presente entre nós nesse ambiente. O Senhor olhou para ele e disse: vai em paz. Pois olha como o Senhor é amoroso. Encosta lá no sacerdote, porque eu sei que você está sendo discriminado até a sua colaboração. Encosta lá e mostra para ele que você foi curado, para que assim sendo você possa fazer parte do convívio deles. Eles podem pegar a sua oferta, como dizendo, você pode participar da movimentação, que eu sei que você gosta, e você está discriminado, você está de lado, porque a partir desse momento você estava fora, agora você está perto. Você estava longe, agora você chegou-se. Glória ao nome do Senhor. Mas ele dizia, mas não fala nem quem foi não, viu? Não fala quem foi não, só fala que você foi curado e você está voltando no convite. Aleluia, Jesus. Continua descendo, e quando descendo encontrou um homem e ficou sabendo também as obras que ele fazia, os milagres que ele operava. Irmãos, sinto a glória de Deus pegando essa palavra para anunciar para você o teu sofrimento, a tua luta, as tuas provações, as tuas enfermidades, o que você vem passando nessa terra, está ocasionando Glórias a Deus. na vida daqueles que estão ao seu redor, que olham você sofrer, vai de boca calada, dando glória a Deus, sem reclamar para ninguém. Se você passar tudo o que passa, vai quietinho, sem reclamar. Aleluia, Jesus. O movimento de Deus, quando as coisas começam a negar, ele já fala, está tudo bem não, está tudo bem não, estou ruim, vai ver a aventura com você. Aí a minha coisa não está boa, mas a sua boca se abre, porque na nossa boca está notícia de Deus. Glórias a Deus. Mas que não está boa a tua vida, mas fala, graças a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor toca nos seus lábios que eu provincia dessa palavra. Glórias a Deus. Profetiza para a vida dos teus filhos. Profetiza para a vida da tua família. Aleluia, Deus. Profetiza para a tua vida material. Profetiza para a tua vida. Glória a Jesus. O que eu cometi hoje me desagrada a Deus, eu não vou cometer mais. Profetiza aí para a tua vida. Tem muitos profetizando para a vida da outra, esquecendo de profetizar para a própria. Então hoje o nome vai caminhar. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Chegou ele, um homem muito educado. Chegou ele, já viu que ele era um homem diferenciado. Ele era um centurião. Ele tinha 100 pessoas ao seu comando. Então quer dizer, hoje, pessoa que tem uma empresa que tem 100 funcionários, tem uma condiçãozinha boa. Aquele homem chegou. E quando ele chegou, somente na sua primeira fala, o Senhor já enxergou nele bondade. Porque ele tinha 100 funcionários. E ele estava preocupado com um. Se o coração dele fosse mau, se o coração dele fosse ruim, ele mandaria embora aquele um por justa causa. Porque está faltando porque está enfermo. Ou se não, dá toca o direito e deixa ele de lado. Mas ele foi justamente pedir misericórdia e pedir clemência. Para que ele estava precisando? Aleluia, Jesus. Esse fundamento da palavra nessa noite. Aleluia. E ele chegou, como dizendo, eu tenho 99 funcionários, mas tem um que ele está doentinho, tem um que não está bem. Ele começou assim, fica um pouco atribulado de espírito, perturbado. Eu te notava que ele estava meio perturbado, mas como foi agora, ele está inválido, não tem jeito nenhum, não tem condição. Glória a Jesus. Eu vim aqui para ver se você faz alguma coisinha, para você ver o que dá para fazer. Glória ao nome santo do Senhor. Olhou para ele, como dizendo, puxa vida, tem 100, deixou os 99 de lado e foi atrás de um. Não sabendo o centurião que a missão do Senhor era essa, deixar os 99 de lado.
Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Vamos dizer, sem conhecer o Senhor, já estava fazendo o fundamento que o Senhor veio fazer. O Senhor olhou e disse: eu vou dar uma chegadinha lá na sua casa. Quando falou assim, aquele centurião sabia da espiritualidade que o Senhor Jesus carregava, do temor que o Senhor carregava, e por certo, ele imaginou que tinha coisas em sua casa que o Senhor não estava acostumado a ver, que tinha coisa que o Senhor não estava acostumado a enxergar, a vivenciar. Ele disse: não, eu não quero que tu vá em casa. Mas por quê? Porque eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Glória a Jesus. Eu fiquei sabendo que tu é um ser celestial, que foi gerado no ventre de Maria, ainda era virgem. Glória, deixou a sublimidade das alturas e veio para esta terra. Quem sou eu para ter você debaixo do meu telhado? Mas pelo pouco de assunto que eu ouvi falar de ti, eu acredito que daqui mesmo, somente uma palavrinha que tu falaste, lá em casa. Glórias a Deus. O Senhor olhou para ele. Glória ao nome do Senhor, que diferente. Glória ao nome do Senhor, porque o diferente está em extinção. Glória a Deus. Glória a Jesus. O diferente está em extinção. O que é o diferente? Pode xingar, não abre a boca e dá glória a Deus e o retruca. Qual que é o diferente? Ora para Deus ter misericórdia, abraça, ama, perdoa. O diferente está em extinção. Glória ao nome do Senhor. E vocês sabiam o que está em extinção? Na própria Glórias a Deus. E o céu, mais ainda, uma preocupação naquilo que está em extinção. E o céu anuncia: Glória a Jesus. crente fiel está em extinção. Aleluia, Deus. Quando ele se reúne, a minha presença desce e a minha glória. Glória a Jesus. Até o nosso governo, até o nosso país, quando vê que está acontecendo alguma coisa, que alguma espécie da fauna está em extinção, eles fizeram até dinheiro com mico leão que estava em extinção lá na floresta, que estavam queimando, porque ninguém sabia que era mico leão dourado, ninguém sabia que era gaúpa, ninguém sabia que era onça pintada, ninguém sabia. Glória ao Senhor, quando começou a vir na nota de dinheiro, todo mundo ficou sabendo, então nós vamos preservar. Se alguém matasse uma onça pintada depois que saiu da nota, se alguém me matasse um mico leão dourado depois que saiu da nota, o povo já falava, já denunciava para prender, porque estava em extinção. Está entendendo a palavra? Glórias a Deus. Está em extinção, mas o céu está aqui. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a O meu Deus. criado vai sarar, eu acredito nisso. Aleluia, o Senhor olhou para ele e disse: em Israel tem tanta fé, pode ir. E ele foi. Quando chegou lá, aquele que estava doente estava curado em nome dele. Esse é o Deus. Aleluia, Jesus. Esse é o Deus que nós adoramos. Quando não tem mais jeito, o Senhor entra. Glórias a O nome Deus. de Deus seja glorificado. Seremos buscar a palavra hoje aqui, e a resposta da palavra é essa: o que para você não tem jeito, para Deus está começando. Glórias a Deus. Glória ao nome do Senhor, por eu te visitar nessa noite, por eu ver os Aleluia, eu Jesus. pesei na balança a tua voz cantando para mim. Eu pesei na balança Glórias a Deus. súplica que você fez, o jeito que você tocou, o jeito que você dedilhou. Eu pesei o jeito que você cantou na alegria, e eu vi que você Glórias a Deus. do Senhor. O inimigo tem lutado contra mim para te arrancar daqui, mas não te arrancou. Mas a força da palavra Aleluia,
Jesus. Meus anjos ao teu redor, estou cercando a tua vida, o meu poder, a minha glória, com a minha virtude. Aleluia, Jesus. Não vai te arrancar. O crente da extinção, pela força da palavra. Glórias a Deus. Eu vou entrar lá dentro da tua casa. Eu digo o meu. Glória a Jesus. Eu vou salvar. Eu digo o meu, eu vou curar. Eu vou libertar. Eu vou colocar aqui. Aleluia, Jesus. Pode abrir a tua boca e dar glória a Deus com alegria. Glórias a Deus. O poder está aqui. Os milagres acontecendo. Aleluia, Jesus. Não está acontecendo. Está faltando fé. Glórias a Deus. Nesse momento da palavra. Aleluia. Maravilha. Espiritualidade. Glória ao nome do Senhor. E Deus vai não pegar. O impossível. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Até lá, mica do Senhor lá mal. Rabia do Senhor lá ia que do Senhor. Aleluia.